O capítulo começa falando de Gregório, pai de Jairo, que separava sua vida do sentimentalismo. Uma prisioneira considerada bela tentou escapar e inconscientemente o Jairo foi sentimental por ser uma mulher e uma gostosa também. E isso causou a perda de 2 dedos de um companheiro dele. A família Zeppeli segue uma tradição onde um coração cheio de sentimentos é fraco e causa miséria. Sabe aquele garoto que o Jairo quer salvar? Então, ocorreu um incidente onde ele foi encontrado com uma agulha. Só que ele não estava fazendo nada de errado. Era só uma boa ação dele que estava costurando um brasão que ele achou. Isso porque ele acreditava que fazendo o bem, o mesmo voltaria para ele. A bondade do garoto desperta novamente o sentimentalismo do Jairo. E quando ele soube que a sentença por traição ao estado do garoto foi confirmada, ele já sabia que ele que seria designado a fazer a execução. A gente corta para eles encontrando o cavalo zumbi, que na verdade é um mural com uma corda. O Jairo pega essa corda e começa a simplesmente costurar os pedaços da perna ali. E como é Jojo, agora ele tá de boa. Eu admito, essa cena me deu um pouco de agonia, viu? Chegamos no capítulo 25 e a partir desse capítulo Jojo se tornou mensal. O que quer dizer que os capítulos a partir desse ponto serão maiores que o normal e vocês vão perceber ao longo do tempo que a arte vai evoluir pra caralho. O capítulo começa falando sobre o ano 1191 d.C. No jardim do mosteiro de Glastonbury, no sudoeste inglês, um mapa antigo escondido em um pergaminho foi achado. Era uma relíquia de José de Arimateia, que na época do Império Romano trouxe o corpo de Jesus após a sua crucificação e foi o santo que limpou o corpo dele antes do sepultamento. José se tornou um missionário e viajou até chegar no extremo norte, Ilha de Britânia, Glastonbury. Lá ele construiu o mais antigo santuário cristão e lá morreu. Ninguém podia entender o seu mapa. As costas que ele desenhava não haviam sido vistas. Qual o seu propósito ao desenhar esse mapa? 1500 anos depois, ele foi roubado, assim desaparecendo daquelas terras. Isso foi só alguns anos depois da América ser descoberta. E agora em 1890, em Monument Valley, acompanhamos Johnny e Jairo. O Stromheim mete uma bala nos dois e consegue derrubá-los. Só que o Jairo cai atrás de uma montanha e consegue usar o spin para fazer várias bolas giratórias com pedregulho, assim vencendo ele. Sim, o Stromheim foi vencido em 15 segundos. Nesse momento, o Jairo finalmente explica os objetivos pro Johnny, porque puta que pariu, o cara tá sendo atacado toda hora e não sabe nem o porquê, tá ligado? É o mínimo ele tá ligado na situação. Mas o Jairo demorou só 5 volumes pra revelar isso pra ele. Enfim, o Johnny percebe que simplesmente apareceu um rombo no braço dele e desse rombo cai outro braço. Quando esse outro braço cai no chão, abre um buraco nessa mão e ela volta como se não fosse nada pro braço do Johnny. Então a gente corta pro Steven Steele sendo avisado que 68 participantes já morreram. Ele explica da lenda da palma do diabo e que os balões que sobrevoam a corrida identificaram que o Jairo foi o primeiro a passar por aquela localidade. Então ele pergunta para os seus subordinados se tem algum sinal dele ter encontrado um cadáver humano mumificado. Pois é, bem específico, eu sei. Atrás do Steele está simplesmente vários caras muito parecidos e um deles diz que tem certeza que o Jairo encontrou o cadáver. Inclusive foi esse cara que mandou Yokomomo enfrentar eles. O Steele pergunta se, assim como eles, o Jairo entrou com o objetivo de achar o tal cadáver, mas ele diz que ele pode ter achado só por acaso. Ele diz que esse cadáver tem vontade própria e ele mesmo escolhe o indivíduo dele. O Steele tá preocupado pra caralho com as mortes que estão rolando, dizendo que o acordo entre eles não mencionava tantos assassinatos. No entanto, esse cara com um corte de cabelo muito bizarro responde que para conquistar a justiça, eles usarão de qualquer meio. Este é o cadáver que a humanidade esteve tanto esperando. Quando as pessoas com habilidade passarem por essa rota indicada ao mapa, vão encontrar pedaços do cadáver enterrados nesse continente. O que explica aquilo lá no braço do Johnny. É o braço mumificado do cadáver. O cara diz que aquela corrida nem aconteceria se não fosse por ele, e o Steele não tem outra opção senão concordar. E assim é revelado que este homem se chama Funny Valentine, e ele é o presidente dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Johnny e o Jairo estão conversando casualmente. Ué, tu já viu uma ópera? Aquelas apresentações de música onde eles cantam suas falas em vez de falar? Não, eu nunca vi. Não, é só uma pergunta mesmo, é que, olha isso aqui, ó.
É um óculos de ópera. Serve para ver as pessoas cantando. Nos palcos de teatro, tem corpos tão grandes que devem pesar 150 quilos, sabia, Johnny? Isso é incrível, né? É, eu acho que por isso que eles conseguem cantar tão bem. Mas para que usar esses óculos, então? Não seria necessário, afinal eles já são bem grandes, né? Eu gostei muito dessa discussão, viu? Eles vão pra frente, mas quando o Johnny olha pra trás, o Gyro simplesmente sumiu e tá só a Valkyrie. O Johnny fica desesperado e do nada a Valkyrie também some e fica só as celas dela flutuando no ar. Aí que o Johnny começa a sofrer um ataque. O cavalo do Johnny também desaparece e ele é acertado por um anzol. Mano, por que, Araki? Por que, mano? Oh, que agonia, cara! Ele até consegue se separar desse anzol, mas a sua bagagem é levada. Ele logo percebe que aquilo é um poder de stand e logo vem mais anzóis na sua direção. Ele consegue desviar usando o stand e debaixo de uma pedra, escondido, ele começa a escutar uns barulhos estranhos. O Johnny se pergunta por que o inimigo estaria focando especificamente nele, não no Gyro, e começa a teorizar se é por causa daquela mão mumificada que ele recém descobriu. A gente então tem a aparência do inimigo revelada e, cara, que bicho feio. Sério, esse inimigo é desprezível. Ele fala de um jeito nojento e eu não vou nem tentar reproduzir, porque, sério, isso me deu raiva lendo, sabe? Me deu agonia. O jeito que essa coisa aí fala, tá ligado? Você acha que depressão é brincadeira? O Johnny tá obviamente nervoso. Não dá pra culpar ele. O cara é um cadeirante e na maioria das lutas ele vem dependendo muito do Gyro. Só que agora é diferente. Ele vai ter que agir sozinho. Johnny vê um besouro e, como ele é um desgraçado, ele taca ele pra fora de graça e recebe o karma da vida, né? Porque o anzol puxa ele, o besouro é só uma isca e ele caiu. Que moleque burro! O Johnny, no desespero, basicamente desiste da mão mumificada. Só que aí começa a sair algo do seu braço. Ou melhor, o seu stand. Ele começa a falar umas palavras em latim, totalmente drogado das ideias, e o Johnny não entende nada, mas consegue escapar do anzol. E o bicho então toca no pé dele e começa a tirar as unhas pra cima do inimigo. E se pergunta, ok, eu tenho o braço. Agora que eu descobri que tenho o braço e adquiri habilidades, vem o maluco atrás de mim. Deve ter mais parte do corpo, né? Quando todas as partes forem combinadas, deve acontecer algo. É um pensamento lógico? É um pensamento lógico, só que ele pensar tudo isso no meio dessa situação me faz pensar que talvez o Johnny seja um Jojo meio subestimado em questão de inteligência, porque o cara conseguiu deduzir tudo isso num período de tipo 1 minuto, 2 minutos, enquanto ele tá sendo perseguido por essa coisa nojenta aí, o Porcupine Red Kid, a criança do cabelo, cabeça, sei lá, de torta, de porco. Ele deduz que as perseguições que eles sofreram e a própria corrida tinham algo a mais por trás. Era uma conspiração para achar as partes do cadáver. E aí o Johnny decide que nunca vai entregar essa parte mumificada, porque isso se tornou a esperança dele. O Gyro deu coragem para ele seguir em frente, e agora, por si mesmo, ele vai. Estamos juntos nessa corrida e iremos coletar todas as partes do cadáver. O Johnny começa a se esconder pela areia para achar uma brecha. Só que esse bicho asqueroso começa a atacar o Slow Dancer e usa ele para identificar a direção que o Johnny tá. A coisa bizarra ataca a Ollie e bota fogo ali. Ele vê o Johnny queimar, mas acaba sendo enganado. Aquilo era só um pedaço de madeira. Não me pergunte o contexto disso, eu também não sei de onde o Johnny tirou um pedaço de madeira. O Johnny então nomeia o seu stand de Tusk, dizendo que aquilo não é mais uma unha, e sim uma presa. O Johnny mira e acerta em cheio o inimigo. O Jojo reflete dizendo que aquilo é um centro terrorista, onde não se pode confiar em ninguém. Ninguém além do Gyro. Olha que fofo. Ele vai segurar o amigo, mas percebe que ele foi atacado pelo anzol, que atravessa o corpo do Gyro e chega a acertar o próprio Johnny, forçando ele a pressionar seu punho contra o peito do Gyro. O Johnny até tenta atirar, mas não dá certo. Nessa situação, o bicho asqueroso pede pelo cadáver, só que o Johnny não quer abandonar sua esperança de um dia poder andar. É então que ele começa a chorar, porque ele estava grato que suas pernas finalmente se moveram. Grato que ele finalmente poderia ter um propósito na vida. Vocês vão ver bastante as emoções do Johnny sendo trabalhadas aqui na parte 7, e esse lado emotivo dele é um deles. O Gyro acorda e vê aquilo, e vê que o Johnny estava levando uma Steel Ball com ele. Ele até tenta pegar, mas um anzol atrapalha, e o Johnny em seguida quase atravessa o corpo do Gyro, até que ele não tem outra saída,
a não ser desistir do cadáver. Em prol de salvar um amigo, ele abandona seu propósito de vida. Logo em seguida, suas unhas param de girar automaticamente. Sim, sem o cadáver, o Johnny fica sem stand. No entanto, o Jairo diz que suas unhas ainda giram. Antes do bicho asqueroso pegar o cadáver, o Jairo usou o spin para suas unhas girarem e elas então acertarem o Porcupine Head Kid e finalmente dão um fim nessa praga. O Jairo devolve o braço pro amigo dizendo que ele não está interessado naquilo. Ele só quer a sua anistia. O Johnny explica tudo o que descobriu durante a luta, falando das partes do cadáver que estão espalhadas perto da rota da corrida e que aqueles com habilidade poderiam achá-las. O Johnny decidiu achar todas as partes do cadáver porque ele não quer voltar a se sentir um inútil e vai fazer tudo para alcançar seu objetivo. O Jairo explica para não contar com ele e que ele não vai caçar o cadáver, mas supõe que esse é um cadáver de um santo. Aquelas marcas no braço do Johnny significam mova suas pernas. O Jairo fala sobre a palavra santo, que é usada para aqueles que tentam fazer milagres depois de morrerem. E o Johnny tem 2 milagres, o poder do stand e a sua perna se mover. Se você fizer isso no Vaticano, vai ser considerado um santo, viu? Na época de SBR, a América é um continente novo. Afinal, para quem não sabe, a América foi descoberta em 1492. Então o Johnny até pergunta se algum santo já cruzou essas terras. Eu vou estar nessa corrida como número 1 e você vai ficar em segundo. Não esqueça a promessa, então eu te deixo vir comigo, Johnny. Eles então veem Sandman e Diego disputando e seguem em frente, rumo à vitória. Eu gosto de falar que é a partir daqui que a parte 6 começa de verdade. Tudo aquilo ali foi uma introdução do passado dos personagens e dos poderes. O spin, a origem do stand, a motivação por trás da corrida. E agora que a gente começa a ver tudo isso em prática, sabe? Além de ganhar a corrida, o objetivo é reunir todas as partes do cadáver santo. E eu acho essa parte uma introdução legal, mas é a partir dos próximos arcos que a história fica doida de verdade. A corrida continua e, convenientemente, um jornal cai na cara do Johnny e mostra que a próxima etapa da corrida tem uma montanha que é muito parecida com as marcas feitas pelo Tusk em seu braço. No final, Diego Brando chega em primeiro, o Johnny em segundo e o Sandman em terceiro. E olha a cara do Jairo vendo que ficou em quarto. Eu acho que ele não tá muito feliz, sabe? Terceiro estágio, Rock Mountain Breakdown. Os subordinados do Valentine encontram um bicho nojento morto e junto com ele um tecido com as palavras em latim escritas pelo Tusk. E por causa disso eles conseguem tirar a conclusão que o inimigo deles não é o Jairo Zeppeli e sim um tal de Johnny Joestar. O Valentine tenta beber uma cerveja no estilo Jotaro, mas ele ainda não chegou na fase fodona dele, então dá meio errado, fica meio tosco, sabe? Mas enfim, ele consegue descobrir que aquelas marcas são a do cadáver santo, e tira a conclusão que aquilo lá pode ter um significado a mais, podendo revelar a localidade da próxima parte do cadáver. Então ele mostra que assim como o Johnny, ele também tem uma parte do cadáver, o coração. E assim como o Johnny, ele também tem palavras em latim perto do local onde está um membro do cadáver. Atrás, dá pra ver que a Lucy estava espiando tudo. A nossa dupla tá andando por aí e do nada eles encontram um Dio todo ferrado ali no chão. E o Johnny, como um ser humano muito solidário, deixa o Diego agonizando ali no canto. O Jairo atesou dizendo que não sabia que ele era esse tipo de pessoa e que ele gosta de rir da desgraça dos outros, mas que até mesmo ele gosta de verificar se o cara não tá com um ferimento mortal, sabe? Olha só, o Jairo é mais bonzinho que o Johnny. O Jojo fala que o Dio não é confiável e que ele é alguém que faz tudo pelo dinheiro e pela vitória. Tem rumores que dizem que ele casou com uma velha só pra pegar a herança dela, e menos de um ano depois do casamento, ela já tinha ido pro Papai do Céu. O cara matou a velha, mano, olha que filho da puta. Eles chegam mais perto e encontram um Dio com as mãos se despedaçando e ficando meio que mais dura, sabe? Eu não sei muito bem como explicar. O Dio manda eles tomar no cu e ir embora e dá uma dormida depois disso. Cê é louco, Diego Baiano. E aí que a gente percebe que ele tava em cima de um fóssil de dinossauro. Passa um tempo, a corrida continua e do nada o Diego vem se desculpando e convidando os nossos heróis para descansar numa vila antes do anoitecer. Nada suspeito, né? Ele disse que viu pumas e cascavéis cercando essa área à noite. Eles percebem que é perigoso ficar andando pela noite, então resolvem parar numa vila. Ou seja, o plano do Diego deu certo. O Johnny vai fazer um cafezinho e do nada, Diego Rabetão
Ok, é mentira. Essa montagem é muito boa, mas infelizmente pra quem acredita nela, ela não é real. Mano, o Dio tá muito fumado. Mesmo. O cara começa a andar que nem um dinossauro e o Johnny dá uma reparada e olha a boca dele, cara. Ela tá crescendo um pouco, sabe? Pelo menos eu acho. Do nada, o Jairo chega e ele olha pra janela e tem um urso morto do lado de fora. E é só eles virar a cara de volta que a porra do Diego vira um dinossauro. Mano, isso tá muito bizarro, cara. Tá afetando o meu cérebro. O Diego então mete só uma rabada no Jairo que sai voando estilo Dragon Ball pra longe. O Diossauro tenta atacar o Johnny, mas ele consegue contra-atacar usando Tusk. Só que isso não é suficiente para parar o dinossauro, que vem em frente e por pouco não acerta o Johnny, que é salvo pelo Jairo no último instante. Mesmo acertando uma Steel Ball na cara do Dinobrando, ele consegue se mover numa velocidade absurda, na qual ele desvia da Steel Ball, que ia voltar nele, e se move pra cima do Jairo e joga ele pro chão sem ele sequer perceber. No entanto, o nosso cowboy cauteloso já havia planejado algo, então ele lança a Steel Ball de uma latinha pra cima do Diego. Como eu coloquei isso, é segredo. Mano, isso é muito Jojo, sabe? Se alguém te perguntar, mano, como que é Jojo? Tu manda essa cena, tá ligado? Aí que a gente percebe que o Johnny sequer sabe o que é um dinossauro, mostrando que não era uma informação muito difundida na época. E eu achei esse detalhe bem legal. O Jairo dá uma geral pra ele e o Johnny se pergunta como diabos ele tem a habilidade de algo tão antigo. E o Jairo supõe que é por causa dos fósseis. Surgem palavras em latim no corpo do Jairo e estas começam a brilhar em direção a Rock Mountain. O Johnny deduz pelos movimentos e pelo que descobriu dos dinossauros que o Diego não vê coisas em movimento. Eles param e percebem que ele nem notou eles. Só que infelizmente a Steel Ball tá retornando pro Jairo. Eu não sei se isso ficou muito claro nos últimos vídeos, mas sim, a Steel Ball retorna pro usuário. E assim o Diego consegue descobrir a posição deles. Ou não, porque o Jairo consegue fazer isso aí e a Steel Ball passa direto pra frente dele. E o bicho bate que nem um imbecil na parede. Eu não sei se essa luta é épica, cômica ou aterrorizante, sabe? São vários sentimentos. E, pois é, a Steel Ball pode achatar as pernas do Jairo. Que poder versátil. O Johnny nota que eles estão em cima de algo meio diferenciado. E quando ele olha melhor, ele percebe que aquele urso virou um fucking dinossauro. O Jairo, pra salvar o Johnny, achata o corpo dele pra essa porra aí, sei lá, esse bueiro, eu acho que é um bueiro. Então ele reflete e fala que as letras têm um significado a mais e formam uma constelação, que revelam a localização da outra parte do cadáver. E assim, é revelado que a outra parte do cadáver santo está naquela colina. Em algum lugar da Grã-Bretanha, em uma região pobre, entre pessoas de uma vila rural, havia dois pais de um garoto recém-nascido. Basicamente eles eram muito pobres e não tinham condição de cuidar de uma criança, então eles tiveram a brilhante ideia de enterrar o menino vivo. Após isso começou uma tempestade, o rio começou a inundar e a mãe viu o garoto descendo. Sim, esses são os pais do Dio. Eles começam a discutir ali mesmo porque a mãe se arrependeu e agora quer salvar a criança. Só que o pai, chamado Dario, nome de arrombado, fala pra ela não fazer nada e que eles podem simplesmente fazer outro filho quando estiverem em melhor condição financeira. Ela responde dizendo que o dinheiro que ele gasta em bebida já resolveria um pouco do problema. E ele, como um cuzão, um otário, um pedaço de bosta, dá um socão e taca ela pro rio. Só que ela fica feliz, porque ali ela pôde salvar o filho. Após isso, ela passou a trabalhar numa fazenda enquanto cuidava do Dio. E tudo isso numa situação bem difícil, onde ela era assediada e teve que dar comida fervendo direto das mãos pro próprio filho. Chegou num ponto que ela pegou tétano e não aguentou. E por isso, o Dio cresceu com todo esse ódio e ambição de querer chegar no topo, mesmo que ele tenha que pisar em outras pessoas no meio do caminho. A nossa dupla desce pelo esgoto, mas são atacados por pequenos dinossauros que mijam no Jairo. Que nojo. Mas isso é uma forma deles meio que marcar território, sabe? Jairo consegue acertar uma Steel Ball e ao morrer, o dinossauro se revela na verdade um rato. A situação começa a ficar ainda mais tensa quando eles estão cercados pelos moradores que também viraram dinossauros. Sério? Olha que fofo esse dinossauro de camisa, mano. E pelo efeito do poder do stand, aos poucos a nossa dupla também está virando dinossauro.
Então eles pulam pro Canyon. O Gyro usa o Spin, derruba uma árvore e usa madeira de cipó. Mano, eu tô falando. Isso é mais apelão que a maioria dos stands. Sério, o Spin é muito útil. O solo do local começa a se mover em resposta às duas partes do cadáver. É como se elas se atraíssem como um imã. Inclusive é por causa do cadáver que ele tem que o Johnny está se transformando mais devagar que o Gyro em dinossauro. É então que uma forma em colina aparece e ela está segurando dois olhos. Olhos do cadáver. O Gyro está quase virando um dinossauro e perdendo o controle. Então o Dio vem fazendo parkour em cima dos dinossauros. Mano, que cena majestosa e... Puta que pariu, eu já falei dinossauro quantas vezes? Mano, olha ele pegando os olhos com esse bracinho. Muito kawaii. Eu não costumo comentar da arte dos capítulos enquanto eu faço o meu resumo, sabe? Mas olha isso, mano. A arte do Araki tá muito braba. Enfim, acabou por aqui. Vocês devem estar meio decepcionados que ainda não tivemos a conclusão dessa luta, mas eu resolvi fazer 2 volumes por vídeo desde o primeiro vídeo. Então, eu pretendo continuar nesse ritmo. E já que o volume 6 acabou aqui, é aqui que acaba o vídeo. Se vocês tiverem notado que a minha voz tá um pouco mais doente nesse ato final, é porque eu gravei em um dia diferente. Eu tô meio gripado e com o nariz trancado, então foi mal. Enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo, deu bastante trabalho pra fazer, então deixa o like, se inscreve e compartilha se tu quer me ajudar. E é isso aí. Eu sou o Rick e tenha um bom giorno.